E hoje nós estamos aqui no Pode Empreender Cast. Olha só, o melhor podcast do Brasil na área de empreendedorismo. E hoje um assunto muito específico: como empreender no turismo. É claro, o assunto é muito abrangente, porque trata-se também de clientes, não é verdade? E para falar nada melhor, nada menos, que também o nosso amigo Marcelo Valente, ele que é CEO do Grupo Loumar. E olha, você vai saber muitas coisas interessantes. O cara é fera. Então, não saia daí, que a gente já volta após a vinheta. Eu, você daí e o Queiroga daqui, beleza? Já já estamos de volta. Já estamos de volta, então, agora com ele, Marcelo Valente, meu amigo, CEO do Grupo Loumar. Marcelo, prazer em ter você aqui, brother. Você que é um CEO aí da área do turismo, eu que acompanho o seu trabalho nesse receptivo. Aliás, melhor, não é puxa-saco não, tá? Mas é o melhor receptivo de Foz do Iguaçu. São os melhores cuidados, como fazer para melhorar. Eu acompanho o teu desenvolvimento para que isso seja cada vez melhor. Marcelo, seja bem-vindo ao Pode Empreender Cast. Prazer estar aqui contigo. E me fala um pouco sobre essa questão do Grupo Loumar. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Satisfação imensa estar com você, Queiroga. Satisfação imensa também estar nesse estúdio incrível aqui. O Rafael Beckley é um profissional made in Foz do Iguaçu. Então a gente fica muito feliz quando esses profissionais locais, né? Porque o que a gente ouve, santo de casa não faz milagre. Caramba, não é bem assim a história. Tem muita gente boa em Foz do Iguaçu fazendo história, e o Rafael com certeza é um deles. Então agradecer aí a você e ao Rafael por esse convite aí. E vamos falar um pouquinho sobre turismo, né? Que coisa curiosa, porque tá tão do dia a dia das pessoas, né? Turismo, mas parece tão fácil, né? Empreender. E às vezes dá essa sensação, né? Sim. Como as pessoas às vezes falam do futebol. Tem gente que joga um pouquinho de futebol, assiste 2 jogos na TV lá, e já está técnico da seleção brasileira. Isso. Né? E futebol, eu faria assim. Exatamente. Na verdade, todo mundo é técnico. E o turismo é muito parecido. É muito parecido. O cara viaja uma vez para cá, outra vez para lá, na segunda viagem está dando aula já. Exato. Entendeu? E aí confunde as coisas, porque uma coisa é ser viajante, uma coisa é ser turista, outra coisa é empreender. É coisas completamente diferentes. Mesmo que Foz do Iguaçu seja um cenário perfeito, né? Perfeito para você empreender na área do turismo, né? Aqui tem tudo, sim, né? Tudo. Vai ter tudo ainda, muitas coisas que ainda estão acontecendo. Tem tudo por acontecer. Então não é uma atividade que você vai olhar por retrovisor, né? Que é passado, já foi, né? Ao contrário, as coisas estão acontecendo e tendem a crescer muito mais. Sim, e o turismo é uma máquina de empreendedorismo, né? E igual você falou, ele não para, não é olhar para trás, é olhar para frente, porque as coisas evoluem. O turismo não para, a gente percebe crescimento a nível mundial, né? Principalmente até, né, Marcelo? Não sei se você me corrige se eu estou errado, mas depois da pandemia, os destinos ficaram mais procurados, né? E a gente percebe o aumento dos visitantes na nossa região, e a gente também presencia e percebe nas ruas da cidade a Loumar, né? Como outros receptivos, quando a gente vai para outras regiões, como o Nordeste, por exemplo, que tem aquelas que são características do Nordeste. Hoje você olha para Foz do Iguaçu, você pensa Loumar Turismo, né? É incrível isso. E você conseguiu durante anos. E é esse segredo que a gente quer entender um pouquinho, cara, o que levou, de onde saiu, equipe. Cara, eu me lembro quando você estava dentro do hotel, né? Depois, se você quiser, você fala um pouco sobre aquele hotel interessantíssimo que nós temos ali também. Mas, poxa, quando você estava ali dentro e depois daquela salinha, o que redundou? Eu entro lá, mano, parece que eu tô entrando numa rede, numa emissora de TV, de tanta gente que tem nas salas da Loumar. Quando eu digo turismo, né, é uma atividade maravilhosa, enfim,
Mas turismo, como eu estava falando no início, é muito mais do que isso. É gestão. Olha aí. Nós temos que enxergar em gestão. Então, assim, então já vai um conselho já. Não há nenhum problema, eu acho que nós precisamos de pessoas profissionais, cada vez mais, novos negócios. Acho que tem tudo por fazer ainda em Foz do Iguaçu. Mas se você não é gestor, se você é porque viajou 1 ou 2 vezes e se acha que conhece o turismo, não é esse o caminho. Você precisa entender realmente como as coisas funcionam e as dificuldades que é você trabalhar no turismo. Acho que a primeira coisa é o seguinte, herói. Quem está hoje no turismo, eu julgo como herói. Tá? Porque é uma atividade pesada por natureza. É uma pesada que, se você não tiver efetivamente, Queiroga, aquilo que os empreendedores têm que ter, paixão. Isso aí. Porque é pesado, principalmente no que tange a receptivo. É 24 horas. A atividade é 24 horas, não para. Os turistas estão na rua 24 horas. Você está levando para o aeroporto de madrugada, você está pegando no aeroporto de madrugada, você está levando para um passeio A, para um passeio B. Então, não para. É muito pior do que hotelaria. Porque a hotelaria chega um momento que para. As pessoas vão para o seu apartamento, vão para o hotel, fecha. Tem muitos hotéis que ali fecham. Fecha ali meia-noite a porta e 6 da manhã serve o café e está todo mundo embaixo do teu teto. Agora, quando você trabalha com turismo, você tem um aqui, o outro no outro hotel, o outro até lá na Argentina, o outro não sei aonde, e a coisa não para e não está sob o seu controle. E o turismo precisa de N coisas, Queiroga, para dar tudo certo. Você sai daqui hoje, vai passar na ponte da Argentina, você estima aí 10 minutos, 15 minutos vai passar. Você chega lá, choveu, chega lá, tá com dificuldade, movimento maior, demora 2, 3 horas. Então, te arrebenta todo, né? Todo o programa, teu roteiro, todo o teu circuito, cronograma. toda a logística. A logística, isso. É muito complexa. Então, assim, por isso que eu digo, não temos que romantizar o turismo, né? Muitas vezes vem amigos meus, não, eu tenho um dinheiro aí, estou pensando em empreender no turismo. Aí eu faço algumas perguntas para as pessoas e digo, não faça isso. Não faz... mas o Marcelo está com medo de concorrência. Nenhum problema. Acho que a concorrência é maravilhoso. Quanto mais saudável. Gente tiver, quanto mais modelo tiver. Né? O que eu não quero é que aquele meu amigo entre romantizando uma atividade, né? Porque todo mundo está dizendo que o turismo é bacana, que o turismo é legal. E tudo bem, eu acho que tem essa parte muito bacana. Essa humanização, esse contato com pessoas, contatos que você faz com o mundo inteiro, troca de experiências. Isso é incrível. Mas não vamos esquecer, gente, é uma gestão, é uma empresa, né? Concorre aí diversas maneiras, não só concorre entre empresas dos setores, como concorre com todas as dificuldades, né? Claro. Financeiras. Então, a pessoa chega no início do ano, tem para pagar IPVA, tem para pagar os meus impostos, meu IPTU. Matrícula de escola, de criança. Já está concorrendo com você. Eu vou esperar. A pessoa já não vai ter condições, principalmente aqui, o nosso turista aqui no Brasil, aqui em Foz do Iguaçu, pela própria estrutura. É um turismo de escala. Você tem muitos hotéis, você tem muitas pousadas, você tem muitos hostels, você tem muitos Airbnb hoje. Exato. Então, quando você fala em escala, é massa. Quando você fala em massa, é classe C. É classe B menos e classe C, que é a grande maioria do cliente de Foz do Iguaçu. Ah, mas tem gente da classe A que está no Belmont? Tem. Tem gente que está lá no Bourbon também, tem gente que está nos Bons Resort. Mas é a minoria. Na cidade de Foz do Iguaçu, o turismo é um turismo de massa pela própria formação. Entendi. É muito hotel, é muita estrutura de alojamento e você não adianta, tem que trazer gente, né? E no Brasil, né? Gente, população, tá onde? Tá na B-, tá na C, tá na classe média. E a classe média é uma concorrência tremenda. Tremenda. Com os recursos que ele tem. Então, você já está concorrendo já com diversos outros setores, né? Da economia e etc., até que sobre aquele recurso para que você possa, então, fazer uma viagem tranquila. Então, é uma concorrência não só interna, como externa, né? Sim. Externa com o internacional. O internacional. Né? Que é muito forte. As pessoas aí, dá uma baixadinha do dólar, a pessoa já está pensando na Disney. Exato. Sobe um pouquinho o dólar, a pessoa corre aqui para Foz do Iguaçu e é uma... Uma oscilação, né? Até econômica, né? A gente tem que levar em conta, né? Faz parte do negócio. Então, se você não estiver preparado como gestão, um abraço. Você não chega para o segundo mês de atividade e você já foi, porque tem que ser enxergado com gestão de pessoas,
gestão de marca, de branding, né? Marketing, claro, né? E principalmente o mais difícil hoje, que é a gestão financeira. Porque o turismo ele tem altos e baixos, né? Muitas vezes do recurso que chega dentro da tua empresa, ele não é teu. Você às vezes é um mero repassador. Sim. Repassar lá para o Adélio das Cataratas, vai repassar para o Macuco, vai repassar para não sei. Os tickets que vende, etc. enfim. E se você não tiver uma gestão clara sobre isso, e aí? no final do mês você vai ter problema porque você tem que pagar a tua equipe, você tem que pagar os teus impostos, você tem que pagar aí os teus compromissos. Não é fácil, hein? Então, assim, é muito bom essa oportunidade para a gente não romantizar tanto. Perfeito. Tá? Então, tem espaço para as pessoas? Tem. Tem. Mas temos que também, pelo menos, entender e fazer as coisas bem feitas. Não é qualquer um que vai entrar hoje do turismo com um sonho que vai ganhar dinheiro, etc., se não compreender que é uma gestão, que é uma empresa complexa, que envolve muitas pessoas, Queiroga, e onde envolve muita gente, você cria a complexidade. Sim. Precisa de muita gente para atender pessoas. As pessoas que estão vindo para Foz querem ser atendidas por pessoas. Então, é uma atividade que requer muitas pessoas. Dentro de uma legislação trabalhista que foi feita para a indústria, entra às 8, sai meio-dia, perfeito, volta às 14 e vai embora às 18. Como fazer isso? E ainda com sirene, viu? Antigamente. Tocava sirene, a pessoa saía e voltava. Como é que você faz numa atividade turística que você tem... 24 horas. E pessoas que estão chegando, e o voo que atrasa, e não sei o que isto, e na fila da Argentina que você esperar meia hora, você esperou 3 horas, e na hora de voltar, enfim. Então, é complexo. Sim. Então, o mais importante é o seguinte, é complexo. É bom? Claro que é bom. Né? Ninguém vai dizer que não é bom. Claro. Mas você tem que estar ciente que as dificuldades são imensas então, Marcelo, para trabalhar dentro do... Só pelo teu começo aí que você deu essa explanada, a gente já percebe essa dificuldade. E talvez seja exatamente pela questão da qualidade da gestão e a preocupação em gestão, de profissionalizar isso, esse turismo, é que a gente percebe que nós não devemos romantizar, como você falou. Cara, se você for romantizar, eu acho que a gente tem que romantizar para o turista, né? Ele precisa entender que isso aqui é romântico, mas por trás desse romantismo, que quem precisa entender é o turista, cara, existe uma gestão muito difícil, né? Que é o que vocês fazem. E essa dificuldade onde você... E aí você está sendo muito coerente, porque é o que eu falei no início, a gente percebe a Lomar fazendo lives pela manhã, a gente percebe a Lomar fazendo lives à tarde, entrando ao vivo de passeio de Macuco, como eu já entrei na live de vocês, para poder levar a informação ao turista que está lá em outra cidade. Olha, isso aqui é o passeio, agora nós vamos aqui. Cara, isso é sensacional. Ou seja, vocês, além de estar trabalhando a responsabilidade, nome da Lomar, claro que tem ali o branding, estão vendendo a minha marca, mas vocês estão mostrando Foz do Iguaçu, vocês estão agregando hotel, vocês estão agregando cidade. Então, isso tudo é uma responsabilidade muito grande. Aí depois passa essa gestão de pessoas. E aí, Marcelo, você tocou num assunto, cara, que eu sou apaixonado. Gestão de pessoas. Você falou da gestão financeira, porque as oscilações de mercado financeiro, ela vai variando, vai dificultando o nosso trabalho. Mas, cara, como conciliar, né? E aí você falou, Queiroga, a gestão é muito difícil. Eu queria te fazer uma pergunta. Onde está a dificuldade maior dessa gestão? Ou são os dois, pelo que eu percebi? O financeiro e a gestão de recursos humanos? Ou é os dois? Bom, hoje em dia... Aliás, quero até aproveitar um pouquinho, Queiroga. Já falamos de gestão da empresa, mas isso vale também para os órgãos públicos, isso também vale para o mundo, né? Perfeito. Porque senão prefeito, é bom que vereadores, todo mundo, né? Todo mundo dá o seu pitaco, todo mundo já viajou ali, acolá, todo mundo acha que sabe sobre turismo. Você sabe sobre viajar. Você é muito bom às vezes, tem pessoas que fazem viagens maravilhosas, são pessoas que sabem viajar, sabem pesquisar, sabem buscar lá na internet, sabem fazer um pacote. Deveríamos diferenciar viajar de turismo, então? Deveríamos? Claro, o viajar é uma atividade lúdica que qualquer um, enfim, e hoje tem oportunidades imensas. Agora, você trabalhar no turismo como uma atividade econômica séria
é bem diferente. Olha Então aí. vale para algum Isso aí. público também, entendeu? Assim, não é porque a pessoa gosta de viajar, ou porque tem alguma afinidade, alguma coisa, vai ser um bom secretário de turismo, ou vai ser um bom isto, ou um bom aquilo. Não estou nem dizendo em Foz do Iguaçu, tá? Estou dizendo em nível de Brasil. E assim é Ministério do Turismo, assim é presidente de Embratur. Gente, é uma gestão complexa e precisa entender para poder fazer as coisas. Principalmente o seguinte, muita mão de obra, né? Então, eu já respondendo para você, eu acho que a gestão financeira e a gestão humana aí é fundamental, né? Claro, marketing, etc., principalmente do volume que nós hoje trabalhamos, também é fundamental, mas o pior mesmo são esses 2 pontos aí. Os 2 pontos. O financeiro, porque, enfim, é um desafio para qualquer empresa brasileira. Claro. Com uma Selic de 14,25. Como, né? Como suportar? E ainda ela fica um pouquinho mais forte, assim, porque muitas pessoas. O turismo requer muitas pessoas. Tem um ponto positivo, que emprega muita gente, direto e indiretamente, né? Por mais que se fale em automatização, por mais que se fale em chat GPT, por mais que se fale em inteligência artificial, o turista, ele quer ser atendido por humano. Não ele quer ser atendido. Não vai substituir. A empatia e o amor não é substituído pela inteligência artificial, não tem jeito. Tenho 50 vendedores. Nós temos um call center, vendas externas. 50 moradores, especialistas de Foz do Iguaçu, e esse é um dos grandes propósitos que eu tenho e que eu falo com muito orgulho. E se 50, há décadas ou há anos, estariam lá no interior de São Paulo, estariam na capital de São Paulo, estariam no Rio de Janeiro, era o que as grandes operadoras vendiam e aqui ficava migalhas. E aí nós fizemos a mudança disso. A primeira grande disrupção da Alomar Turismo foi entender isso. Eu vendo e eu entrego. Porque esse troço de uma grande empresa lá fora vender e alguém fazer entrega aqui, você fica com migalhas. E isso, até hoje, muitas pessoas não compreendem e não entendem. Né? E preferem continuar ficando com as migalhas. Lá atrás, estou falando há 20 anos, foi a primeira grande mudança. E ver como tem visão estratégica, como tem que ter visão e conhecimento. Mas conhecimento do turismo? Não, conhecimento de gestão, é de negócio. A minha avaliação não foi em cima do turismo, foi em cima de uma atividade econômica. Se eu puder ter aqui em Foz bons profissionais, pagando bem, né? Utilização da internet, né? Não preciso estar em São Paulo, no Rio, nos grandes núcleos emissores para você estar vendendo. Eu estou vendendo pela internet. Perfeito. Mas se eu vender e também ser a mesma empresa que vai fazer entrega com as minhas vans, com os meus... O que acontece? Primeiro, eu tenho uma visão total sobre a jornada do cliente. Perfeito. Começo, meio e fim. Tá certo? Não gosto dessa palavra dono do cliente, porque não existe. Não existe isso. É porque eu sou dono do cliente, porque o cliente é meu. Nada. O cliente não é de ninguém. Ele está ali naquele momento confiando nos teus serviços, né? E eu tenho que dar o melhor para ele. Mas ele está ali. Então, toda a jornada, eu sei o dia que ele chega. Aliás, eu sei o dia que ele me fez a primeira consulta, eu sei o dia que ele me fez a primeira compra, que ele comprou, eu sei o dia que ele vai vir, eu sei quando que eu vou buscá-lo e quando que ele vai embora. E aí depois a questão posterior, enfim, de ações. Então, aí eu consigo ter toda a jornada dele. Caramba, cara, eu não tinha me tocado nisso. Isso, né? Depois, esses bons empregos e profissionais nós trouxemos para Foz do Iguaçu. Então, hoje eu tenho equipe, né, que eu posso pagar mais. Por quê? Porque eu tenho toda a estrutura, né, da venda e da entrega. Agrego valor a toda a minha operação. Então, eu posso dar assim, o luxo, né, de não só ter o motorista fazendo a entrega do produto, não tendo só guia, não. Eu tenho especialistas que fazem captação e para fazer essa captação eu preciso de bons especialistas na área de marketing e preciso ter pessoas feras em marketing digital, porque eu estou competindo com o Brasil inteiro. Eu saí da competição local. Tem alguns momentos que eu tenho alguma competição local, mas a minha competição é Decolar, é Booking, é nível hard, é hotéis.com, entendeu? Isso aí. É SVC, enfim, né? Esses outros OTAs, portais. Essa é a minha disputa. Eu tenho que ser tão
competente no marketing digital como hotel urbano. Porque a pessoa em São Paulo ela pode vir com o hotel urbano ou pode vir com a Lomar. Cabe a mim dizer o seguinte, eu estou aqui, eu sou especialista. Quer saber como é que tá a ponte agora? Eu te informo. Cara, quer saber quantos pesos por real você vai trocar aqui nos restaurantes da Argentina? Eu te informo. Vai perguntar isso para quem está lá em São Paulo, para ela ter que dar uma googlada para saber a informação e nunca vai vir a informação precisa. Não. A informação está sempre atrasadinha. Sempre atrasada. Você está atual. Essa é a visão da Lomar dos especialistas em Foz. Cara, então é isso. Sensacional. Gente, aproveitando aqui, ó, você que está nos assistindo aí nesse Pode Empreender Cast, nós estamos falando de empreendimento no turismo, né? Agora, é claro, todo empreendimento requer gestão, todo empreendimento tem as suas dificuldades de gestão financeira, de recursos humanos. Está aqui o Marcelo falando sobre isso na área do turismo, mas que você pode captar aí para a área que você faz. Agora, olha só, você que está assistindo a gente, quer vir a Foz do Iguaçu, nessa cidade de boneca aqui, que a gente pode dizer assim, que tudo é fácil, você vai a 15 minutos do centro para o Paraguai ou você vai a 15 minutos do centro para a Argentina, né? Você quer vir passear nos restaurantes, conhecer a gastronomia, a Lomar, receptivo, top, um dos melhores do Brasil, tá? Ela tá aqui em Foz do Iguaçu, ela conhece tudo o que você precisa, ela sabe te levar nos melhores lugares. Então, olha aí, ó, tô fazendo um merchan mesmo aqui da Lomar para você que tá assistindo em todo o Brasil esse Pode Empreender Cast, aproveitando o empreendedorismo aqui, falando da Lomar para você vir visitar a gente. Marcelo, mas que top isso, que visão, né, cara? Porque, assim, você só falar do turismo, só estar aqui pro receptivo, ou seja, nós saímos do campo do amador e nós fomos para o campo do profissional, né? Porque assim, o amador, você ficaria aqui esperando as migalhas serem vendidas lá e ainda de gente que não sabia informar, né? Então o turista chegava aqui muitas vezes, não sabia nem o que fazer. Agora não, ele antecipa o que fazer com o conhecimento que vocês têm. Cara, sabe qual é a média? A média. E esse dado é muito relevante. Sabe qual é a média de diárias que as pessoas vendem tradicionalmente, porque assim está na internet, assim se faz há não sei quantos anos? A média é 3 dias que os outros vendem. Ou que o turista que não quer uma assessoria, que vai na internet ou coisa parecida, ele vem aqui 3 dias e acha que é suficiente. Não é. A Lomar é 5,3%. 5,3 dias. Isso aí. Simplesmente é isso. Isso. Tem informação, você vai fazer o roteiro da pessoa, vai jogar informações, coisas novas que estão surgindo, e aí ele consegue fazer um roteiro maior. Veja a importância. Sim. Veja a importância. Muda de 3 dias. Imagina que a gente tem 1 milhão de turistas, que se vê desse 1 milhão de turistas ficar 3 dias, ficasse 5. Você praticamente aumenta 75% a renda desse turista com o mesmo turista. E aí nós estamos falando de restaurante, aí nós estamos falando da área gastronômica, aí nós estamos falando de compras, e nós estamos falando de geração de emprego. Olha a economia como gira, né? Agora, essa questão, essa percepção é interessante, porque, de fato, nós que estamos aqui, eu trabalhei algum tempo dentro da área, né? Hotelaria. Sim. Comecei com 15 anos. Meu primeiro registro de carteira de trabalho é com 15 anos de idade, né? Isso eu tenho orgulho de dizer, aqui em Foz do Iguaçu, num hotel como mensageiro, né? Depois fui cataratas e receptivos também, enfim. Mas a gente percebia o quanto essas pessoas que vinham a Foz, quando iam embora, diziam assim, gente do céu, tanta coisa para mim fazer e eu acabei deixando, agora eu vou ter que escolher porque o meu tempo está reduzido. Então você matou a charada. Não dá para vir a Foz do Iguaçu e ficar 3 dias. Não dá, você não faz tudo que tem para fazer. Nós temos lá dentro da empresa já roteiros para 10 dias já. E já tem gente fazendo 10 dias e chega no final e vai aquela pergunta clássica. Você voltaria? E a resposta é, eu voltaria porque ficaram coisas para fazer. Meu Deus, 10 dias, hein? 10 dias. 10 dias. Então, 5 dias para você não faz tudo. Não, 5 dias você vai ficar... 5 dias fica corrido, né? Você faz... Olha, nós temos turismo rural. Se quiser pegar a Lomar e falar, me indica um turismo rural, a pessoa que quer tirar um dia para um turismo rural, ela vai. Então, a nossa amplitude em relação à natureza, em relação ao ecossistema, nós temos um ecossistema aqui, essa é a verdade. Ecossistema de turismo nós temos aqui, tudo.
tudo que você imagina. Nós temos a maior hidrelétrica aí, né? Nós temos a Itaipu, a engenharia do homem. Cara, que sensacional é aquilo, andar dentro daquilo ali. Sentir aquela grandeza, aquela energia. Aí você vai na outra ponta, tem aquelas cataratas. Meu Deus! Então, Foz do Iguaçu, sinceramente, nessa área também de gastronomia e de hotelaria, então. São uns quantos leitos, Marcelo, em Foz do Iguaçu? Você tem ideia? Mais de 30 mil, né? São mais do que 30 mil, e aí tem cada vez mais... Diminuiu bastante aí na pós-pandemia, a questão de hostel e pousadas, mas também cresceu demais as propriedades privadas, aí os Airbnb da vida. Então, assim, 30 mil hoje e com viés de alta. Né? E então a cidade não adianta. Tem que trabalhar, gente. É isso aí. Tem que trabalhar, tem que ter outras Lomar da vida, tem que ter outras empresas, tem que juntar forças, tem que trabalhar para trazer gente aí. Como tem pessoas que estão trabalhando, tem hotéis que estão trabalhando, está um pouco desintegrado nesse momento, mas são fases. Daqui a pouco integra de novo aí. Sim. E a coisa. Momentos. E não adianta. Nós precisamos de gente aqui, precisamos da companhia aérea, bater na companhia aérea lá para ser na porta para poder abrir os projetos. Marcelo? Melhorou muito, né? Devagar, porque na verdade elas também sofrem também com N problemas que tem, enfim, né, com falta de avião, enfim, e acabam buscando aí roteiros, enfim, mais rentáveis do que Foz do Iguaçu. A gente carece do business, né? Que pouca gente vem a negócios aqui, então assim, e é uma tarifa mais alta do que o turista, tá? Porque paga em cima da hora, paga mais alto. Falta pra gente esse terminal de cargas, porque nós também não temos cargas aqui, né? Não temos muita cargas e companhia aérea precisa também nesses voos. Isso mesmo. Ele faz uma renda com essa carga. Então, são N fatores que acabam nos prejudicando. Então, quando a companhia aérea tem lá que fazer as suas escolhas, né, acaba buscando outras rotas em detrimento a Foz do Iguaçu. Nós chegamos antes da pandemia aí com quase 40 voos, né? Em algumas épocas do ano, 35 a 40. E hoje a gente está derrapando aí em 18, 20 voos. Então, mas isso é positivo. Né? Se a gente olhar, né, do copo meio cheio, meio vazio. Isso. Depende se do ângulo. mesmo assim está indo super bem, porque as pessoas aprenderam a vir com o carro, etc. Turismo rodoviário. Imagina quando voltar aos parâmetros que nós tínhamos antigamente de aéreo, de assentos de aéreo. Como isso pode, então, melhorar mais ainda. Então, eu olho até como uma grande oportunidade, né? Você tem aí hoje metade, tem 40% menos do que tinha de voo. E mesmo assim, o movimento, né? Com os carros, com os regionais, as pessoas viajando mais de carro, tem alcançado aí números pré-pandemia. Isso quer dizer o quê? Caramba, quando se reorganizar e começar de novo a malha aérea voltar, o boom vai ser maior. As oportunidades vão ser cada vez maior e aí Foz do Iguaçu vai voltar a ser a bola da vez de novo, com certeza. Mais uma vez, hein? Que a gente não perca essas oportunidades de bola da vez. Não pode, isso mesmo. Agora, Marcelo, eu achei interessante você falar e, cara, agora a gente vai caindo a ficha o porquê de gestão, né? A gente percebe mesmo, quando você tocou no sentido de órgãos públicos, quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo assim, olha, é uma experiência vasta de quem está assumindo uma pasta, um ministério, uma secretaria de Estado de Turismo, porque o cara é viajado, conhece o mundo. Então, você está correto. Conhece o mundo, é viajado, mas não conhece de gestão. Não conhece de gestão, então, de logística, como a coisa funciona. Como é que eu vou colocar o cara, né? E às vezes, eu te confesso, às vezes eu até pensava assim, é verdade, né? O cara que está sentado numa pasta dessa, o cara, de repente, o fato de conhecer o mundo, de ser um cara experiente, isso vai abrir portas. Não, cara, se não tiver uma gestão e esse conhecimento, né, que você falou, cara, isso não... Ajudaria, né? Se a pessoa tem já uma visão de gestão, sim, não, e além de tudo, é um curioso, é um viajante, vai buscar boas referências, claro. Aí une, né? Mas eu não acho que porque a pessoa só viajou e não conhece as entranhas do negócio, né? Nunca sentou numa mesa e vai conversar com guia, vai conversar com o motorista, vai conversar com o cliente a hora da verdade. E aí? Quem são as pessoas que conversam com o cliente? Vai lá conversar com o cliente porque por algum motivo ou outro atrasou o voo da pessoa 3 horas, né? E você vai buscar a pessoa lá, a pessoa já vem chateada, já vem irritada, chega no hotel, porventura atrasa alguma coisa, acontece, cadê a reserva? E sumiu a reserva. E a capacidade emocional para lidar com isso? Acontece porque são muitos fatores, claro.
muitos fatores que levam ao sucesso. E qualquer de uma partezinha que você romper no meio, você passa a ter problema. Né? O processo é holístico, né? Ou seja, é quando as partes todas somadas chega ao todo, né? Ou seja, se uma dessas falhar, cara, olha só que responsabilidade. E aí nunca falou com o turista, nunca conversou, nunca sabe qual realmente são as dores, etc. Então, não é gestor. Sim. Você é um viajante. Maravilha. Exato. Show de bola. Eu acho que deve ter boas ideias. Mas para botar suas ideias de viajante, você tem que conhecer o negócio que você está trabalhando. Então, acho que mais ou menos é isso. Sim. E o turismo, a gente deixa de romantizar, porque é assim. É assim numa construtora, é assim numa empresa de agronegócio, numa empresa... Quer dizer, é isso que eu ia te falar. Né? Agora, quando eu deixo de romantizar essa questão... sendo assim profundamente o gestor dessa área, quais são as maiores, Marcelo, dificuldades que você enfrentou, que você se recorda que você enfrentou para colocar essa gestão em prática? Seria uma cultura para mudar a cabeça de quem está junto, que acha que é só o salarinho final do mês e aquilo ali, pessoas às vezes sem propósito, não, eu quero ganhar o meu e tá bom, né? Como convencer essa galera, essa responsabilidade dessa gestão? Como fazer isso? Aí você tem que buscar o que tem de mais moderno, né? Então, assim, a gente acaba tendo uma equipe e eu tenho um privilégio, né? Quantas pessoas hoje são dentro da Lomar? São 120 pessoas hoje. Caramba, cara. Funcionários, todos devidamente registrados, etc, né? Então, assim, é uma preocupação que a gente sempre teve. Porque eu vou um pouquinho, volto até, já te respondo isso, mas volto com uma pergunta. Você trabalhou... Você estava, talvez, não vou dizer antes, porque você é bem mais jovem do que eu, mas você está no turismo somos da mesma idade. Há muitos anos, Queiroga. De 1960 para cá, tivemos muitas Lomares lá para trás, muitas empresas que surgiram. Lembro disso quando cheguei em Foz. Maravilhosas, etc., ligado ao turismo. Tá? E passado alguns anos, a grande maioria sumiu. Né? E aí voltamos ao assunto gestão. Então, assim, assunto gestão. Então, a minha maior preocupação em todos esses anos, vendo essas empresas fracassarem, de certa maneira, é uma pena, porque às vezes profissionais brilhantes, alguns guias maravilhosos que de repente se tornaram empreendedores, enfim, tinham bons contatos lá fora, tinham bons negócios, mas infelizmente, pela falta de gestão, principalmente pela falta de gestão em recursos humanos, as pessoas foram fracassando e foram ficando no meio do caminho. E as que não ficaram no meio do caminho e que não fecharam, ainda estão em processo ainda de fechamento. O pior cenário que pode existir aqui no Brasil, porque nós estamos no Brasil. 93% de todas as ações trabalhistas do mundo estão no Brasil. Se você tem uma empresa que você requer muita mão de obra, se você não cuidar dessa parte mais sensível, você vai acabar a tua empresa na Justiça do Trabalho, infelizmente. Então, a parte de gestão mais complexa e que a gente mais cuida dentro da Lomar Turismo são as pessoas. Primeiro, pela qualidade, motivação que nós precisamos. E segundo, para fazer a coisa absolutamente correta, para que nunca gere um passivo trabalhista, porque esse passivo trabalhista vai destruir a tua empresa de turismo ou qualquer outra empresa aqui no Brasil. Exato. Qualquer outra empresa do Brasil, se você não tiver uma gestão. Então, sendo específico, respondendo, né? É a gestão de pessoas o mais difícil dentro do turismo, porque requer muito mais pessoas do que outras atividades. E se você negligenciar essa área, né, você não vai conseguir avançar. Então, eu enxerguei isso lá atrás, fui fazer um estudo, fui estudar quem eram os bambambam da época, quem realmente mandava, por que depois de 10 anos não mandava mais. E aí Você percebeu isso? Aí são muitas. E eu falei, gente, eu não vou empreender, eu não vou entrar num negócio, né, que seja cíclico, né, e que tenha começo, meio e fim. Eu quero dar sequência. Eu quero montar uma estrutura de uma empresa que daqui a amanhã
mesmo que o Marcelo Valente não esteja à frente, a empresa vai ter que sobreviver e vai continuar, porque foi gerada uma cultura forte lá dentro, foi gerada uma cultura forte na questão de recursos humanos e pessoas e sistema financeiro para poder enfrentar todas as dificuldades que outras empresas que me precederam sofreram com isso. Então, essa foi a primeira coisa. Então, eu não sou turismólogo, eu adoro viajar, tá? Mas não sou profissional do turismo. Eu sou um profissional de gestão. Sou formado em administração, fiz todo o meu MBA, etc., em administração. É com esse olhar que eu procuro trabalhar o turismo e encantar pessoas. Tá? Quer dizer, adoro, tenho funcionários turismólogos, tenho funcionários que trabalham com turismo. Alguns deles, inclusive, enverdaram para a área de gestão, né? E eu consigo ver muito mais complexidade, são funcionários muito mais completos, né? Agora, voltando à primeira parte desse programa, né? Tudo passa, Queiroga, pela gestão dos diversos, né, componentes, mas principalmente a questão de pessoas é fundamental. Cara, isso foi sensacional que você falou. Eu acredito que isso está dentro de basicamente todas as empresas, né? A gestão. Inclusive, a gente fala muito sobre isso, eu gosto de falar sobre isso. Tem empresa de treinamento para poder fazer isso, desenvolver pessoas, né? E a gente trabalha muito nessa questão da capacitação emocional, porque dependendo do meu estado emocional, não do meu estado mental, mas do meu estado emocional, de como eu estou, isso vai refletir diretamente dentro do meu trabalho. Agora, Marcelo, então a gente está falando aqui de empreendedorismo. E a gente está falando de empreender em pessoas, quando eu quero empreender em empresas. Top, estamos aqui afunilando. 120 pessoas. Como é para gerenciar dentro devidamente registrado, igual você falou, e a gente percebe que a gente sempre ouve, e eu conheço funcionários de anos ali da Lowmar, mas a gente sempre ouve também as pessoas dizendo que eles têm prazer em trabalhar na Lowmar, né? Como gerenciar 120 pessoas? Você tem líderes de setores, esses líderes foram vistos com o tempo, que eram capazes de gerenciar, porque assim, se você hoje, a gente fala muito daquela questão dos soft skills, né? Do soft skills, do hard skills, né? Que não, eu sei trabalhar com turismo, eu sei lidar com turismo, eu sou um turismólogo, enfim, eu conheço os números, eu conheço destinos e eu sou um profissional. Ok. E a pergunta que muitos fazem, principalmente nos Estados Unidos, é assim: como é que você lidar com gestão de conflitos, com relacionamento, com pessoas? Ou seja, onde eu quero chegar, Marcelo? As pessoas preferem colocar um profissional dentro, um exemplo, da Lowmar, nos Estados Unidos, que eles saibam lidar com conflitos entre os próprios colaboradores do que especificamente alguém que é técnico naquilo que está fazendo. Por quê? Porque aquela tecnicidade, vamos dizer assim, fui longe agora em tecnicidade, o cara ensina para ele como fazer, mas gerenciar pessoas, lidar com conflitos, controlar o autocontrole, ter o autocontrole do emocional é o mais difícil. Eles acreditam que os conflitos estragam mais do que o cara não saber. Você observou isso? Vocês trabalham com isso? Principalmente pós-pandemia. Pois é isso mesmo. A saúde mental das pessoas. Desculpa, Marcelo. Gente, olha que segredo para você aí, que você que está assistindo Pode Empreender Cast. Olha que segredo para você aplicar dentro da tua empresa, o emocional, cuidar dessas pessoas, do emocional dessas pessoas. Esses são aqueles que a gente chama de soft skills, né? Principalmente, você estava dizendo, vai lá. Principalmente pós-pandemia, as emoções das pessoas ficaram exacerbadas, efetivamente. Exato. Né? Tem muitas pessoas que, infelizmente, acabaram não aguentando toda a pressão. Né? Não falando nem dentro da minha empresa, falando de forma geral, enfim. Né? E é o grande problema que a humanidade vai ter que resolver, vai ser a saúde mental das pessoas. Bingo. Cara, não tem outro jeito. Eu tenho que pedir pro nosso produtor aqui do Pode Empreender Cast, pro Rafael Becker, eu preciso pedir pro Rafa colocar uma sineta aqui. Sempre quando for um insight igual esse que você falou, eu tenho que tocar um sino aqui, porque, cara, é isso. Gestão mental, gestão emocional, não tem isso. Até porque foge do teu controle, né? Foge do controle da empresa. Perfeito. E você foi muito feliz. E se eu ficar preocupado só com o funcionário,
que trabalha das 8 às 18, por exemplo, ou das 16 às 22, etc., ficar preparado só nesse horário, eu também estou com problema, porque ele é holístico, ele também é geral, ele também é total. Isso aí. Então a gente tem que cuidar dele, né? Ajudar na família dele, Exato. ajudar nas finanças pessoais Exato. dele. Se eu quero ter alguém comprometido comigo e com a minha história, eu tenho que cuidar dele, porque ele também tem as suas preocupações, também tem os seus medos, e a gente tem que ajudá-lo, porque eu preciso dele de forma integral. E para estar integral, você tem que ter essa visão geral. Então, assim, existe um trabalho muito forte lá dentro, muito feliz com isso. Primeiro porque muitos entenderam que a gente estava no modelo de disrupção. E as pessoas gostam de você estar no modelo vencedor. É desafio, né? É desafio. Então, desafio. As pessoas gostam de desafio. Colocamos a cultura lá, vamos fazer diferente, vamos criar uma disrupção do turismo. Eles tá? incorporaram isso. E essa minha disrupção, por mais que a gente só esteja em Foz do Iguaçu e a gente optou, nunca quis sair, eu sempre fui um empresário muito claro, deixei para todo mundo de pijama, tem paixão. que ama aqui, Top. né? Que Top. ama aqui, É isso que aí. tem coisas mais importantes do que só ganhar dinheiro e faturamento, né? É cuidar dos meus filhos, é cuidar da minha família, estar perto das pessoas que a gente ama, e isso não tem preço. Né? E principalmente essa cidade maravilhosa que me acolheu há 30 e poucos anos, e viver aqui intensamente isso. Então eu sempre optei por aqui, né? Então essa foi já... mas só que a minha disrupção, ela pode ser considerada, né, aos olhos de alguém, local, não, mas foi uma disrupção nacional. Claro. Ninguém tinha feito, ou ninguém fez até hoje o que a Lomar fez no Destino. Não, concordo com Ninguém você. fez. Então, assim, Concordo. isto atrai as pessoas. Isso atrai, eu faço parte dessa mudança. As pessoas compreendem isso. Então, assim, eu tenho uma house dentro da empresa, que é o meu departamento de marketing, né? Nós temos 8, 10 profissionais, jornalistas, etc., que não teriam vaga para trabalhar em empresa nenhuma aqui em Foz do Iguaçu. Talvez tinham que ir embora, como os muitos iam embora. Então, ao você criar esses empregos de qualidade aqui, eles ficam aqui, também eles acabam realizando o desejo deles. Perfeito. De ficarem perto das famílias, de ficarem perto dos amigos, de casarem aqui em Foz do Iguaçu, de criar os filhos aqui. Então, isso você acaba criando uma cultura propositiva, né? Sim. No sentido de, poxa, amamos essa empresa e nós queremos seguir juntos, né? Quando tem esse pensamento, essa cultura, olha, fica mais fácil depois, para que quem vai chegando vai entendendo e todo mundo vai cuidando de todo mundo. Uma coisa que é interessante, que nós começamos a falar aqui no nosso Pode Empreender aqui com a tua participação, é que a primeira coisa que você falou, e a gente vê coerência no que você está falando, e aí a gente parte então para dentro dessa empresa, ou seja, justamente deve ser assim, igual você está falando, pela coerência. Você disse, primeira coisa, você falou, Queiroga, tem que ser apaixonado pelo que faz, né? A gente começou falando sobre isso. Então, essa paixão que você se referiu é a paixão que eles veem quando eles entram lá, né? E aí eles acabam agregando aquilo, e o desafio da disrupção passa a ser para eles, cara, eu quero entrar nessa. Claro. Porque, cara, o ser humano, o homem, né, gênero humano, ele precisa de desafios, né? E eu acho que essa questão da Lomar, apesar de ser disruptiva, é um desafio pessoal também. Ele passa a ser geral na empresa, mas pessoal também, porque o cara faz parte daquela disrupção geral. Então, eu acho que é sensacional essa pegada. Marcelo, anteriormente aqui, eu estava lembrando, agora lembrei de novo. Turismo, vamos falar um pouquinho dessa questão de empreender, nessa questão de... E a gente tem muita gente aí do Brasil inteiro nos assistindo, que às vezes pode pensar sobre isso. Foz do Iguaçu, ele é um lugar excelente para turismo de eventos, de empresas, de grandes empresas que podem vir para cá e fazer turismo de evento, não? Tem toda a estrutura Foz do Iguaçu para tudo. E eu acho que esse é o grande barato. Aí, ó. Você Exatamente. tem o turismo puro, né? Nacional, internacional, turismo forte regional. Você tem espaços para congresso,
para eventos. Então você tem estruturas incríveis aqui para convenção da sua empresa. Isso. Então você tem turismo o ano inteiro. Então esse é o grande sacada assim de Foz do Iguaçu, é que você tem turismo o ano inteiro. Então você tem algumas partes do Brasil, Queiroga, que você trabalha 3, 4 meses bem, depois o resto você vai pagar, você vai tentar sobreviver para pagar as contas ou vai devolver tudo que você ganhou numa alta temporada, né? Muitas praias são assim, algumas cidades, né? Hoje, enfim, mas tem algumas cidades brasileiras que às vezes dependem do frio e nem todo ano é frio. Agora, Foz do Iguaçu não. Foz do Iguaçu você tem oportunidades e o ano inteiro você vai ter gente aqui. Então, isso dá uma certa regularidade para você manter, né, digamos, um negócio. Você falando sobre pessoas e falando da paixão das pessoas dentro da empresa, mas é fundamental para que o turista também enxergue. E aí ele passa a enxergar, passa a enxergar na gente, entendeu? Essa paixão toda por Foz do Iguaçu. Exato. E esse tem sido assim o grande diferencial, né? Por que eu vou com uma grande empresa do Brasil, desses grandes portais, né? Por que eu vou com essas empresas que estão me vendendo aqui de forma tecnológica só, estão sendo burocratas, ou eu vou com aquela empresa local, nativa, mas que os caras têm uma paixão, porque eles vivem lá, eles defendem aquela cidade, eles são apaixonados por Foz, e a gente daí vai criando uma coisa incrível, uma comunidade de viajantes apaixonados por Foz. Marcelo, tem alguma, até para quem está nos assistindo, você tem alguma rede social que as pessoas podem entrar, conhecer a Lowmar, conhecer também destinos, enfim, tem alguma que você indicaria de rede social aqui para Foz? A Lowmar mesmo, o Instagram? Olha, nós somos o maior conteúdo, né? O maior conteúdo de informações sobre o turismo. Eu sei, porque às vezes eu entro na live lá de vocês. Então você pode entrar no Instagram da Lowmar Tour, né? Lowmar Tour. Lowmar Tour. Tá. O nosso YouTube hoje, acho que passa de 700, 800 vídeos. Então é uma generosidade muito grande, porque nós fazemos conteúdo, muito conteúdo. Eu vejo direto. Muito. É Instagram, agora TikTok, inclusive. É no YouTube. Temos 150, 160 grupos de WhatsApp, onde a gente fica com dicas, com informações. Os próprios turistas que já vieram para Foz se mantêm nos grupos, ficam ajudando, ficam retroalimentando. Às vezes é você dar voz, às vezes, para essas comunidades. A gente dá voz para essas comunidades e as pessoas ali dentro vão se retroalimentando, porque tem uma grande vantagem hoje. Foz do Iguaçu, do nosso tempo lá atrás, lá, quando começou, as pessoas iam para Foz uma vez na vida, outra na morte. E muitas vezes era uma vez só. Né? E a segunda vez não voltavam porque muitos eram roubados aqui, né? Roubados nos pacotes, roubados nos atrativos. Sim. Aquela visão que conversava lá atrás, explore o turismo, não o turista. Isso. E as pessoas eram exploradas do turista. Sim. Graças a Deus a internet veio e puf, isso. Deu uma acertada, né? Nessa bagunça aí, tá? Então, quer dizer, isso quer dizer o quê, Queiroga? Que antigamente as pessoas iam muito pouco para Foz. Hoje nós temos uma geração de turistas e viajantes que vem muitas vezes para Foz. Exatamente. 12 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Repetitivamente, é isso mesmo. Tem uma senhora que você conhece, inclusive, que de quando entra lá, sim, a Cacilda Calado. Um abraço para a Cacilda Calado. Que legal. Deve estar assistindo a gente, né? Vai estar assistindo a gente com certeza absoluta. Legal. E aí, ela veio do período de 4, 5 anos, mora em Recife, isso Praia mesmo. de Boa Viagem. Mais do que 30 vezes a Foz do Iguaçu. Deus, ela entrou no meu Instagram, aí perguntou, viu, você vai estar em Foz em data tal, porque eu tô indo para ir novamente, né? E eu queria conversar pessoalmente, tomar um café, olha que legal, cara. E que nem ela, são muitos viajantes, muitas famílias que estão... E detalhe, Marcelo, a Cacilda, que é lá de Recife, né? Nossa clientaça aqui da nossa região, que tá sempre aqui, como você disse, cara, não adianta, brother, 6h15 da manhã, ela despede da minha live para ir para sua. Não adianta, ela não consigo fazer ela ficar na minha live, que ela vai lá para a live da Lowmar. Que bom que você tocou no assunto desse meu projeto. Você é Alvorada Lomariana, é para quem tem o cronotipo matutino, que é quem acorda naturalmente. Não adianta botar o despertador lá para acordar, não. Nós temos pessoas que o cortisol já 5 horas já dá aquela pitada, já dá aquela, né? Que é o e nosso a pessoa caso, já cheia de energia. Então, até isso, olha a paixão onde vai. Além da programação de 25 horas ao vivo que nós temos na semana, Queiroga, a gente
eu faço um programa às 6h15, às 7 da manhã, justamente com parte da comunidade, falando sobre alguns assuntos, bem-estar, saúde, saúde mental. Lá pra falar, maravilhoso a tua presença. Então, às vezes não é nem só o turismo, porque nós temos vários programas para isso. Sim. É conversas de forma geral, um pouco do tempo, do clima e tal. Falar nisso, um arco-íris maravilhoso aqui na minha frente, me inspirando aqui. Eita, aí não tem como, né? E aí o seguinte, então, isso é paixão. É a primeira agência do mundo que começa a falar com o seu público tão cedo. É verdade. E na hora que me falarem que tem alguém que faz às 6, eu faço às 5, Queiroga. É, isso mesmo. Isso é paixão. Isso mesmo. Vamos pra mais cedo. Não tem problema. Paixão. Por enquanto, é a primeira agência de turismo do mundo que fala tão cedo com o seu público. A partir das 6h15 da manhã, você pode acompanhar ali do Instagram da Lomar ou no meu, Valente Foz. Mas se você não acorda cedo, não tem problema. Nós temos programação às 9, às 10. Toda noite tem alguma novidade e tal. Então, eu estou caminhando lá para o Lomar TV. Opa! Que é uma geração de conteúdo. Que legal. Tá? A gente precisa desse conteúdo cada vez mais preciso, cada vez mais real time, cada vez de mais qualidade. Cara, que legal. Então nós estamos cada vez caminhando mais para isso. Isso tem ajudado demais, não só a minha empresa, como a cidade inteira. Lógico. Eu vou às vezes lá no Dutch Free, as pessoas me veem, você é da Lomar? Olha, eu assisti todos os vídeos teus, etc. Parabéns, os vídeos lá de vocês, maravilhoso, tal, etc. Mas olha, me desculpe, viu? Dessa vez aqui eu comprei com a empresa tal. Falei, cara, não precisa pedir desculpa, meu. Você estando em Foz do Iguaçu, mas sabe o que é isso, feliz. Marcelo? Não é nem questão de pedir desculpa, é respeito. Reconhecimento e respeito. As pessoas, elas se sentem tão assim, olha só que legal. As pessoas se sentem tão na obrigação de falar, cara, Foz é Lomar? Então, que na hora que viu, chegou até a pedir desculpa, mas isso é respeito. Olha que legal isso, cara. E assim... Consolidou. E você veio com uma empresa, veio com outra, é importante que venha para Foz do Iguaçu. Sem dúvida. Né? Não dá pra gente ter o monopólio de todos os turistas e muito menos da informação. A pessoa entra lá no YouTube lá e milhares de pessoas por dia estão visualizando e muitos você não são teus clientes, mas tudo bem. Agora, uma coisa que eu achei o máximo do que você falou aqui foi essa questão dessa percepção de comprar algo, nada contra, lá em São Paulo, lá no Rio, direto de pessoas que têm que pesquisar e não sabem informar, do que alguém que nativamente, vamos dizer, que está aqui e sabe informar. Não, aí se você quer um pacote de 3 dias, vou fazer o melhor para você, porque eu sei o tempo. Olha isso, cara. Então, assim, eu acho que quem está nos assistindo aqui, quer vir para Foz do Iguaçu, uma opção tremenda que você tem para se informar na Lomar. Pegar aí, ó, na legenda aí, que deve estar aí na nossa telinha aí, o telefone já. Então, para você pegar as redes sociais mesmo, falar direto. Mas, enfim, você, para vir para Foz do Iguaçu, a Lomar vai te receber aqui, eu tenho certeza disso. Marcelo, tem um hotel agregado à Lomar? Faz parte do grupo? Hoje a Lomar está independente? Está em 30 hotéis. 30 Nós temos hotéis. Balcões, é a maior estrutura hoje física. Olha que legal. De uma cidade turística. Por isso que eu já não dei um nome específico. Além de toda a nossa estrutura, né, digital, da nossa estrutura do call center, nós estamos espalhados pela cidade em 30 pontos de eu vejo o Lomar num hotel, vejo no outro, pegando turista. Sem contar o Tique Louco, estou falando só da Lomar Turismo. Então, são 30 hotéis parceiros hoje, que a gente está no hotel, né? Inclusive, da onde eu vim, da origem ali, do Grupo Bela Itália, da qual eu sou muito grato, né? Mas todos os 30 hotéis a gente trabalha muito forte, divulgando, etc. E vende Bela Itália, e vende Rafaim, e vende Bourbon JL, e vende Mabu. Pronto. Enfim, e vende, olha, desculpa aí, o Baviera, e vende hotéis, o Del Rey maravilhoso, o Hotel Windham lá do meu amigo Júnior. Então, assim, do Grupo Rafaim, lá do Neu. E a gente tem aí geral. O Lanville, que agora virou Celina. Então, olha, é incrível. E aí, desculpa quem ficou fora, mas se você também está curioso de vir para Foz, entra no site da Lomar lá, tem os 30 hotéis parceiraços. Todos os parceiros. Que a pessoa tem uma vantagem quando ele escolhe um desses hotéis.
tem um atendimento de concierge ali, que a Lomar tem ali um balcão de atendimento ali, dando total assistência para a pessoa. Então, você viaja e além de tudo que você já se informou, já viu no YouTube, você já entrou no grupo de WhatsApp, tá, etc., tem uma figura humana, uma pessoa ali, um especialista ali, à tua disposição ali. Em todos os 30? Nos 30 hotéis para poder te ajudar. Bah, que são nossos balcões de atendimento. Sim. Então, assim, estamos fazendo coisas diferentes, não é coisas baratas, são coisas realmente que demandam muito capital, mas assim, tudo que a gente tem feito, a gente não tem se arrependido porque vem bem no nosso propósito. Precisamos criar memórias incríveis nesses viajantes. E para criar memórias incríveis nesse viajante, a gente tem que estar sempre ao lado dele, ou na internet, ou ao vivo e a cores ali, dando apoio e suporte. E fazendo o extra, né? Eu digo o extra é o extraordinário, né? Porque às vezes a gente só faz o ordinário, aquilo que é o básico, né? O que é o básico qualquer um faz, né? Mas o extraordinário só aqueles que são acima realmente da média. Bom, nós estamos chegando ao fim do programa. Você acredita que nós já estamos há quase 1 hora aqui? Se nós estivéssemos lá no programa do Jô Soares, todo mundo ia falar, o público ia falar, e eu tô falando, que pena, que passou rápido essa hora. Muito rápido esse bate-papo. Agora, Marcelo, eu sempre faço uma questão que eu deixo à vontade para falar. Dentro da tua visão de empreendedor, tudo bem, é o turismo, mas talvez você possa falar ou dentro do turismo ou de forma geral. Quais são os 3 principais aspectos que você deixaria como sugestão na área de empreendedorismo? Paixão, foco, determinação, disciplina. Eu vou dando aqui a chave para as pessoas saberem. Mas assim, dentro da tua visão, assim, o que vem? É como aquele pinga-fogo. O que vem rápido? 3 aspectos sobre empreender. O que é isso? Vamos lá então. Seguinte, tá fácil. Então pronto. Paixão, primeira, claríssimo em tudo. No que faz. Tudo que você for fazer, faça com paixão, tudo, seja o que for. Vai falar com a sua esposa hoje, fala com paixão. Vai falar com seu filho, fale com paixão. Vai falar com o funcionário, fale com paixão. Top, mano. Isso é ponto 1. Ponto 2, conhecimento. Conhecimento, tá lá, tem lá na tua live cedo lá, conhecimento hoje está disponível hoje, ninguém vai poder dizer, não era como antigamente, isso aqui é só para A ou para B, eu não tenho dinheiro para isso aqui. Hoje você tem conhecimento abundante, gratuito, comprimento pago, né? Então, paixão. Conhecimento. 3, execução rápida, porque muita gente também fica só no discurso e não faz nada. Aplica, meu irmão. Aplicação, execução, eu acho que é fundamental. Cara, então, que top. Paixão, conhecimento e a execução. Execute. Mas eu tenho vergonha, não sei. Comece. Para ver se as coisas já não vão dar certo. Eu sempre digo assim, você falou um negócio de tente, é muito legal, né? Quando falaram para Thomas Edison assim, cara, agora que você, acendeu essa luz aqui e essa luz ficou acesa. Eu acho esse exemplo maravilhoso, né? Essa luz ficou acesa, cara, isso vale pro empreendedor que está nos assistindo. Que top, que agora que ficou acesa, você errou mais de 1000 vezes, né? Que você deve saber, deve conhecer sobre isso, né, Marcelo? E Thomas Edison vai e responde assim, cara, e agora? Como é que você se sente com a luz que agora não queimou, não saiu fumaça? Agora você inventou a luz realmente, Thomas Edison. E aí, como é que você se sente depois de ter errado mais de 1000 vezes? Ele disse assim, não, eu só encontrei 1000 maneiras de como não era para fazer. Exato. Então, execute. Não, mas eu não sei, eu tô com... Cara, execute. Você vai entender a maneira como não é para fazer só executando. Deixa um livro aí para nós. O que vem na tua mente? Um livro que você gosta? Porque eu sei que você gosta de ler. Muito. Putz, adoro leitura, muita coisa. Adoro agora, tô lendo agora o Pensar Grande do Adam Grant. Olha aí, Adam Grant. Tem um livro dele mas eu adoro, que eu tenho lá em casa, na minha biblioteca. Adam Grant. Eu tenho um livro dele, não é o... Os originais? Não, os originais não. Ele tem a tese, ele é professor lá de Harvard e ele definiu as pessoas doadoras, as pessoas que só recebem, que só querem, né? E as pessoas compensadoras. Então, como é que é o nome do livro? Olha, me fugiu. Adam Grant. É do Adam Grant, né? Agora, é um livro que é livro da minha cabeceira. Esse ninguém tem, é um livro raríssimo. É né? mesmo? É de Young Mi Moon, é uma professora também de Harvard, chama-se Diferente. Diferente. Então, ali a gente vê, tecnicamente, como é que você pode se destacar num mundo que está tudo igual.
Hotel estão iguais, agências estão iguais, tudo tá igual, os negócios estão iguais, mas tem a sacada de você ser diferente. E aí? Quer saber? Leia o livro do Young Min Moon. Diferente. Vai achar onde? Você falou que é difícil, homem. Mas tem sebo, tem coisa, tem que ir atrás. Vou procurar, é um livro bacana. Vou procurar. Isso que você falou aí, sempre quem é um amigo particular, que a gente tive o prazer de conhecer também pessoalmente, a gente se fala ali pelo Instagram, que é o Pedro Superti, que ele fala sobre essa questão de diferenciar. Diferenciação. Né? Diferenciação. Cara, tá aí. Então a diferenciação está onde? No conhecimento, na leitura. Por isso você percebeu que eu deixei aqui 3 aspectos de empreendedorismo, mas também a leitura, ela muda parâmetros, né? Marcelo, estamos chegando ao fim então, mas cara, que bate-papo gostoso, que bate-papo legal, que bate-papo de insights e dicas para pessoas que estão aí nos assistindo, né? E eu queria que você deixasse aí para essa galera as suas considerações finais, fizesse o convite para vir a Foz do Iguaçu, conhecer a nossa cidade, conhecer a Lomar. Fica à vontade aí para suas considerações. Agradecer, acima de tudo, o convite, né? Expor também aqui a cidade, às vezes, nós temos feito um trabalho bacana de as pessoas entenderem mais o que faz a Lomar, as suas ações, muitas coisas bacanas que a gente faz na área de sustentabilidade, de apoio também à comunidade. Então, convidar cada vez mais os empresários que te assistem, né? Enxergarem também a Lomar como seu parceiro, né? Nós temos uma plataforma incrível, temos levado muitos turistas, essa paixão nossa, essa plataforma, pessoas, temos levado em muitos empreendimentos locais aqui, né? Temos feito boas parcerias. Então você tem às vezes um negócio, caramba, esse negócio não é para mim, turismo é uma máfia, eu sempre escuto isso. Exato. Não é máfia, coisa nenhuma, gente. Verdade. As oportunidades estão aí na rua, agora você precisa só estar conectado com as pessoas certas, tá? Então, o que eu posso dizer para as pessoas é coragem, vamos embora com coragem, cada vez mais é desafiante e a gente tem que avançar e que, enfim, e que eu termino aqui dizendo uma coisa que eu sempre digo, tá lá do meu Instagram, Deus, família e negócios. Mantenha essa hierarquia na sua vida que você não vai ter erro e não subverta. Primeiro é Deus, depois a sua família e depois a gente vai tratar dos negócios e o que der para fazer. Mas se tiver com essa hierarquia, é sucesso total. É isso aí. O homem que depende dele, o homem que gerencia bem sua casa, vai gerenciar bem os negócios. É desse jeito. Obrigado, Marcelo. Topzera ter você aqui, cara. Top mesmo. Foi sensacional, tá? Você é sempre bem-vindo aqui, tá bom? Muito obrigado. Galera, mais um Pode Empreender Cast. Eu, âncora aqui, Luiz Queiroga, do Pode Empreender Cast, tá? Siga a gente lá, @Luiz Queiroga Oficial nas redes sociais, para você acompanhar tudo sobre desenvolvimento pessoal, porque é preciso a gente se desenvolver também. E até o próximo episódio, se Deus quiser. Valeu, galera. Beijo no coração. Até mais. Mas é uma vibe show aqui. É iluminada, né? Aquilo que não queria falar, ele fala. Vai embora, cara. Fala do coração, vai embora. Fala do coração. Vai embora. Do coração.